Gente, agora nós vamos estudar as leis do movimento planetário que foram elaboradas por Johannes Kepler, né, que viveu entre 1561 e 1630. Ele era um astrônomo e excelente matemático alemão. E durante cerca de 20 anos de cálculo, ele elaborou um trabalho de descrição dos movimentos planetários muito importante, que é válido até hoje. E ele, ao estudar durante todo esse tempo, ele percebeu que se ele tentasse descrever os movimentos dos planetas do ponto de vista da Terra, colocando a Terra como centro, como referencial, ele teria uma dificuldade enorme. Então ele optou por tentar descrever esses movimentos a partir do Sol como referencial. E a partir daí, ele publicou 3 leis em uma obra realmente científica, provando matematicamente, isso que é muito importante, porque ele provou matematicamente as relações entre posições, períodos, velocidades, trajetórias dos planetas. Foi uma publicação de um trabalho científico realmente revolucionário para a época. Então agora a gente vai estudar as 3 leis de Kepler, tá? Onde a primeira lei que nós vamos ver é a lei das órbitas. A primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas, que foi publicada em 1609. Então a primeira lei afirma que a trajetória dos planetas, o que é a trajetória? O caminho percorrido pelos planetas em torno do Sol não é circular, mas elíptica. Elipse parece uma figura, a elipse é uma figura oval. E além disso, o Sol sempre ocupa um dos focos dessa elipse. A elipse é uma figura que ela tem 2 semi-eixos, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, e nesse semi-eixo maior ela tem 2 focos, então o Sol ocupa um desses focos. Apesar de elípticas, algumas dessas órbitas, como a da Terra, são muito próximas de um círculo, pois são elipses que apresentam uma excentridade muito pequena. Quando as elipses elas não são muito ovais, elas são não são muito achatadas, nós dizemos que elas têm uma excentridade pequena. E a trajetória da Terra em torno do Sol, ela não é tão elíptica, ela não é totalmente circular, mas ela também não é tão elíptica, ela é mais próxima de um círculo, mas nós temos que lembrar, ela não é um círculo perfeito, nenhum planeta tem essa trajetória totalmente circular, como afirmavam aqueles filósofos gregos, algum deles como Platão, né? E a excentridade dessa elipse, ela é medida a medida, né, que mostra o quanto uma figura geométrica difere-se do círculo e pode ser calculada pela relação entre os semi-eixos, os 2 semi-eixos da elipse. Então, a órbita dos planetas é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler. A trajetória dos planetas em torno do Sol é uma trajetória elíptica. Então isso aqui é uma elipse. Aqui nós temos o foco, né, o semi-eixo maior, semi-eixo menor. Quanto mais achatada a elipse for, maior é a sua excentridade. E quanto menos achatada ela for, menor é a sua excentridade, mais próximo ela está de um círculo. Então, a trajetória da Terra em torno do Sol, ela não é tão elíptica, tá? Ela é menos achatada, né? Mas ela também não é totalmente circular. E o Sol está aqui, ó, em um dos focos, como mostra essa próxima figura aqui, ó. A figura que está fora de escala mostra que a órbita da Terra é elíptica e que o Sol aqui está em um dos focos dessa elipse, né? Então aqui a Terra girando ao redor do Sol, né? E o Sol aqui ocupando um dos focos dessa elipse. Eu vou mostrar em outra figura, né? No caso da trajetória dos planetas ao redor do Sol, o ponto em que eles estão mais próximos da estrela, nós sabemos que o Sol é uma estrela, é chamado de periélio. E o ponto de maior afastamento é denominado de afélio. Hélio quer dizer Sol. Então é muito importante, vocês vejam que eu até destaquei aqui, ó, quando o planeta ele está mais perto, veja bem, quando a Terra está mais próximo do Sol, nós falamos que ela está no periélio. É só vocês associarem perto do Sol, periélio. Quando a Terra está mais afastada do Sol, ela está no afélio. A afastada, afélio, perto do Sol está no periélio.
E aqui veja que o movimento de translação da Terra ao redor do Sol forma uma elipse. E o Sol está em um dos focos, borda dessa elipse. Então, ó, a trajetória nessa figura aqui, uma figura que mostra, mais assim, real, a trajetória é uma elipse, né? E o Sol está em um dos focos. E quando a Terra está mais próxima, ela está no periélio. E quando ela está mais afastada, ela está no afélio. Afélio afastada, periélio próxima do Sol. É só fazer essa associação, que em algumas questões teóricas é cobrado isso aí, tá certo?